Salve, meus amigos, minhas amigas do podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos para mais um programa esportivo do Mesa de Debates. E neste programa tem bastante coisa aí para a gente tratar aqui no nosso canal, seja aí no âmbito futebol, falar, né, de Libertadores, falar também aí de Fórmula 1, falar dos campeonatos estaduais que ainda não terminaram e falar também do início do Brasileirão da Série D. E bora lá, minha gente, que temos bastante coisa aí para conversar, bastante coisa aí para tratar e tudo mais. E vamos começar aí falando de Fórmula 1. Ocorreu, né, nesse último final de semana o Grande Prêmio do Japão. A corrida em si foi uma corrida bastante morna, classificada aí por muitos uma corrida chata de assistir, mas para quem duvidou dele, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio aí do Japão. Foi uma vitória tranquila, né, do holandês, que agora está apenas um ponto de diferença do seu provável rival, né, durante a temporada, Lando Norris. Lembrando que a Red Bull não tem ainda o melhor carro, né? Muito pelo contrário, quem lidera hoje é a McLaren, mas mostrando aí que o Verstappen é um talento aí bastante superior, né? Que tem que ser sempre levado em conta numa disputa de título. O que vai ser da próxima temporada? Eu particularmente não sei, mas esperamos que a disputa aí entre os dois, ou quem sabe entre os três, quem sabe aí o Oscar Piastri entre também na briga, tá tudo muito cedo, seja uma disputa aí bastante boa e bastante interessante de se acompanhar. Gabriel Bortoleto, né, fez uma corrida é, que o seu carro permitia que iria fazer, largou mal, devido aí talvez pelo os pneus não estarem aquecidos devidamente, mas é aquilo, né? Com a Sauber que é do Bortoleto não dá muito, não tem muito o que fazer do que além do que ele já faz já, né? Então, é esperar que as coisas melhorem, esperar que as coisas evoluem com a chegada da Audi, que muito provavelmente isso vai acontecer. Então, é preciso ter paciência com o piloto estreante brasileiro. Agora, saindo um pouco aí da Fórmula 1, entrando no futebol, e essa última semana teve Copa Libertadores. Alguns times brasileiros tropeçaram, como o Botafogo, mas outros times ganharam, como o São Paulo, o Palmeiras, que tiveram vitórias aí é, fora de casa, o São Paulo vencendo aí o Talheres, né? A terceira vez que o São Paulo pega o Talheres, né, pela Libertadores. E finalmente o São Paulo ganha desse time na Argentina. E aí eu quero colocar uma questão aqui bastante importante para colocar, é que como que a grande mídia e infelizmente alguns torcedores do São Paulo acabam caindo de uma certa exigência do São Paulo que eu não vejo em alguns outros times. Por exemplo, o Corinthians, que disputa a Sul-Americana porque foi eliminado pela pré-Libertadores,
o Corinthians perdeu para o Huracan por 2-1 dentro da Neoquímica Arena. E eu não vejo, né, a grande imprensa falar muito, né, dessa partida, né? Agora, o São Paulo que, embora não tenha feito lá aquele grande jogo, muito aí devido aos desfalques, né, e tudo mais, o São Paulo, né, para a grande mídia e para alguns torcedores jogou mal, sendo que na verdade o São Paulo fez a sua obrigação e conquistou os 3 pontos. Lembrando que nesse último domingo o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro né, em uma escalação bastante mista por conta aí dos jogos da Libertadores e conseguiu arrancar um bom empate de 0-0. Será que o time do São Paulo vai se redimir perante aí o início de temporada muito aquém do que foi? É uma questão para ser debatida, ser conversada. Agora, falando em Libertadores, eu vi uma notícia aqui que me desagradou e muito, e desagradou também parte da torcida do São Paulo e eu acho que parte da torcida dos outros times também. De uma decisão que é meio absurda, uma decisão que não faz sentido, da proibição de sinalizadores fora do estádio de futebol. Ou seja, fora do estádio de futebol é proibido trazer é, fogos, sinalizadores, o que é um tremendo de um absurdo, uma tremenda de uma bobagem. O que os caras querem mesmo, a sensação que tá e que na verdade eles querem isso é acabar com qualquer tipo de festa, qualquer tipo de festança que as torcidas sabem fazer, né? E é bastante lamentável que a Conmebol, que é uma entidade que passa pano, né, para atitudes racistas de torcedores, inclusive, né, atitudes racistas da própria Conmebol, queira punir o torcedor de trazer o sinalizador para fora do estádio. Lembrando que por exemplo, o São Paulo, né, tem o costume de fazer aquele corredor, né, com os sinalizadores. Será que vai punir isso também, né? Enfim, estamos vivendo literalmente a elitização do futebol. É uma coisa aí bastante deprimente essa atitude aí da Conmebol em relação às festas das torcidas organizadas, né? Enfim, agora, né, falamos um pouco aí de brasileiro. São Paulo empatou, né? Um campeonato aí que tá bastante competitivo no seu início. Nenhum time, né, tá 100%, né, conseguiu uma média de 100%, todos os times oscilando, mostrando que o início desse Brasileirão vai ser bastante forte, bastante competitivo. Agora, falando de Brasileirão, saindo da Série A e indo para a Série D. Vai começar o Brasileirão da Série D 2026, aonde o nosso Brasil de Pelotas vai estar competindo. E fica aquela incógnita, né? O que vai ser do Brasil de Pelotas nesse segundo semestre, uma vez que o primeiro, o Brasil de Pelotas, foi rebaixado para a segunda divisão do Gauchão. Reforçando, o Brasil de Pelotas vai jogar o Gauchão da Série A2 no ano que vem.
O fato é que fica uma incógnita na cabeça do torcedor e fica uma incógnita do que vai ser o futuro do Brasil de Pelotas, né? Porque a gente sabe que se o Brasil for eliminado no Gauchão e não conseguir o acesso para a Série C, o Brasil não vai ter campeonato nacional para disputar. E aí qual que vai ser a atitude aí dos dirigentes? Vai disputar a Copa Federação Gaúcha, que é mais ou menos parecido com a Copa Paulista daqui de São Paulo? Fica aí a dúvida, fica aí o questionamento, né? Porque para mim deveria, né, pensar com carinho em relação a essa possibilidade. O fato é que o que deu para perceber é que o time do Brasil está bastante renovado, né? Com caras novas, contratações novas. A grande pergunta que fica é: essas contratações vão se manter no segundo semestre ou não vão? Né? Esses jogadores vão topar jogar a segunda divisão aí do Gauchão? Fica aí o questionamento, né? Para é, em relação qual que vai ser o futuro do Brasil de Pelotas. Agora, saindo um pouco do gauchão, né, da Série A4, falar um pouco da Série A3. Monte Azul e Sertãozinho, né, subiram para a Série A2 do Brasileirão. Os dois times vão se juntar aí com equipes como São José, Taubaté, Santo André, Inter de Limeira, Água Santa, Ferroviária, Ituano. E vou falar uma coisa para vocês, né? A Série A2 do ano que vem promete e eu acho que vai ser muito mais competitiva do que foi este ano. Então, times como o São José, se quiser subir, ou até mesmo o rival do São José, o Taubaté, se quiser subir, vai ter que fazer uma boa preparação para o ano que vem, né? E esperamos que essa preparação de fato aconteça. Agora, saindo um pouco da Série A2, indo para a Série A4. O Joseense, o Clube Atlético Joseense, foi eliminado da Série A4 do Paulistão. Depois de ter empatado em Jundiaí por 2-2, e olha que o Joseense fez 2-0 e deixou tomar o empate, o Joseense conseguiu perder pro Paulista de Jundiaí por 2-0 no estádio Joaquinzão, né, em Taubaté. Lembrando que, embora o time joseense seja um time de São José dos Campos, ele utiliza muito pouco o estádio do Martins Pereira, devido aí o que ele chama de alto custo. Sinceramente, né, já entrando um pouco desta polêmica, eu acho que é um tremendo de absurdo esse argumento do Joseense, porque o clube joseense não tem torcida. Se você vê o estádio Martins Pereira em jogo do Joseense, não vem ninguém, né? Então não faz muito sentido bancar um alto custo aí para o time jogar, sendo que não tem retorno financeiro nenhum. E o culpado disso tudo a gente sabe que é o próprio Joseense, que fez aí inúmeros erros, fez inúmeros aí absurdos aí durante a sua história, que afastou a torcida da cidade de São José dos Campos, que prefere sim a Águia do Vale, do que o chamado Tigre do Vale, né? Enfim, então eu acho que é isso aí. Consegui finalmente dar uma reduzida aqui no programa do esportivo do Mesa de Debates. Estamos encerrando e um forte abraço. Fui!